Eu tenho certeza que você já ouviu falar dela, a mulher mais relevante do Brasil atualmente. Sim, eu tô falando da doutora Tatiana Sampaio e da tal polilaminina. Mas eu duvido que você saiba onde essa história toda realmente começou. Não é na medula, não começa no laboratório, começa na placenta. Pois é, um órgão que só existe na gestação, muitas vezes descartado depois do parto, é a matéria-prima de uma pesquisa brasileira que pode ajudar a regenerar conexões nervosas e devolver o controle motor a pacientes paraplégicos e tetraplégicos. Da placenta à medula. Loucura, né? Você quer entender como a polilaminina funciona? Qual é o papel das doadoras anônimas nessa história e em que estágio está essa pesquisa? Então dá o play e tá explicado. Antes de falar da polilaminina, a gente precisa falar dela, da doutora Tatiana Sampaio, ou doutora Tati para os mais chegados. Uma cientista brasileira, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro há mais de 25 anos, que decidiu dedicar a vida para entender como as células se regeneram. No começo da sua carreira, uma proteína cruzou seu caminho de um jeito meio inesperado. Era a laminina, uma proteína já presente no nosso corpo, principalmente na placenta. O curioso é que inicialmente a laminina nem era o foco do estudo, mas ela e sua equipe perceberam que a laminina tinha potencial para regenerar tecidos nervosos. Na estrutura que conecta a mãe e bebê durante a gestação, existe uma concentração enorme de proteínas fundamentais para o desenvolvimento da vida, e isso inclui a laminina. E é justamente aqui que toda essa história começa a ganhar uma dimensão especial. A placenta é usada na pesquisa da doutora Tatiana porque é uma fonte abundante da proteína e descartada como resíduo hospitalar, facilitando ainda mais a extração em grande escala. Olha só como esse ciclo se fecha lindamente. Mulheres doam as placentas, uma mulher lidera uma pesquisa revolucionária e aí, com as possíveis descobertas, o mundo inteiro pode ser beneficiado. Incrível demais, né? Aliás, você sabia que existe doação de placenta ou tá descobrindo isso só agora? Olha só como funciona. Depois que o bebê nasce com o consentimento da doação, que pode ser verbal ou por escrito, uma equipe leva a placenta para um local específico e próprio para fazer a coleta do sangue do cordão umbilical, que pode servir tanto para transplantes de célula-tronco sanguíneas presentes nesse cordão umbilical, quanto para pesquisas científicas. Mas no caso da pesquisa da doutora Tatiana, essa doação vai um pouco mais além, porque é da placenta que vem a laminina, a tal proteína fundamental no desenvolvimento do sistema nervoso capaz de regenerar tecidos da medula. Ou seja, o mesmo órgão que ajuda a formar uma nova vida também pode ajudar a regenerar conexões nervosas. Tá, eu falei da doutora Tatiana, de placentas, doações anônimas e que a laminina tem poder regenerativo, certo? Mas e a polilaminina que estão falando por aí? O que ela é exatamente? E por que ela é tão especial assim? Calma que eu vou te explicar direitinho. Pensa na laminina como uma estrutura de suporte que ajuda as células e neurônios a crescerem e se organizarem. Ela, inclusive, orienta o crescimento dessas células e neurônios e ajuda a formar conexões enquanto o bebê se desenvolve. Mas quando existe uma lesão na medula, essas conexões são interrompidas. Os neurônios perdem o caminho e isso resulta na perda do controle motor de membros como pernas, braços, mãos e etc. E é aqui que entra a grande sacada da doutora Tatiana. Enquanto ela e sua equipe estudavam a laminina em laboratório, eles acabaram percebendo que se as moléculas da laminina são organizadas de uma forma específica, essa proteína também poderia formar estruturas maiores e mais estáveis. Como se, por exemplo, elas virassem um andaime. E é justamente essa estrutura maior e mais estável que foi batizada de polilaminina. Pensa que os neurônios são como fios elétricos, certo? Eles transmitem os comandos do cérebro para o resto do corpo. Mas se esse fio se rompe, o sinal não passa. Só que diferente de outros tecidos do corpo, o sistema nervoso tem uma dificuldade gigantesca de se regenerar sozinho e não sabe muito bem como reconectar esses fios. E é aí que entra a polilaminina. Ela regenera os fios elétricos rompidos e o sinal volta a passar, mas é bom ressaltar que aqui não é mágica e muito menos um processo instantâneo. O Brasil inteiro está falando da polilaminina e da doutora Tatiana agora, mas ela está atrás dessa resposta há quase 30 anos. É muito tempo, muito estudo e muito teste que precisou e precisa ser feito.
É muito importante falar sobre como foram os testes com a polilaminina e quais são os próximos passos. Até porque esse estudo todo viralizou depois que alguns pacientes que receberam a polilaminina recuperaram os movimentos e reverteram alguns quadros de paralisia. Para descobrir se era ou não possível reconectar as conexões nervosas da medula espinhal através do uso da polilaminina, o grupo de pesquisa da doutora fez uma análise inicial em ratos com lesões na medula. Essa análise se dividiu em 3 partes. Um grupo de ratinhos recebeu doses de laminina isolada na área lesionada. Um segundo grupo recebeu aplicações de polilaminina. E um terceiro grupo recebeu uma dose de placebo. Só para deixar claro, o placebo é uma espécie de remédio que não é remédio. Doido isso, né? Ele não tem propriedades de um medicamento e é feito à base de farinha ou açúcar. Em testes clínicos assim, como no caso da polilaminina, eles ajudam a entender se as propriedades do medicamento realmente apresentam resultados positivos ou se a melhora do paciente se deu só por conta de uma cura espontânea e natural do próprio corpo. Assim você consegue diferenciar os resultados de cada grupo de testes. Bom, durante esses testes, a doutora e sua equipe entenderam que o grupo que recebeu a polilaminina apresentou melhora na recuperação de funções motoras. Isso mostrou de maneira inédita um potencial gigantesco de reconectar os tais fios quebrados da medula espinhal de pacientes que sofrem de algum tipo de paralisia ou dificuldade de movimento para recuperar a função motora. Você está conseguindo entender a revolução que isso pode causar na medicina? E provavelmente você deve estar pensando agora, gente, vamos testar isso em humanos para ontem. Mas calma, testes em humanos já estão rolando há mais de 7 anos. Em 2018, a polilaminina foi aplicada em um grupo de 8 pessoas experimentalmente. Foi um estudo piloto que ainda não foi publicado de forma oficial, mas pelo que tudo indica, ele também teve resultados bem promissores. E essa aplicação funciona assim: depois de um acidente ou trauma na região da medula, os pacientes vão para a cirurgia para que a medula e a região lesionada sejam estabilizadas ou descomprimidas. E é bem nessa hora que a polilaminina pode ser aplicada através de uma injeção. Eu vou ressaltar aqui porque é muito importante. Esses resultados ainda precisam ser confirmados em estudos maiores e controlados, beleza? A boa notícia é que a Anvisa já autorizou o início do estudo clínico de fase 1 da aplicação da polilaminina em humanos. Esse estudo inicial vai avaliar a segurança da aplicação dessa proteína em 5 pacientes com idades entre 18 e 72 anos, que têm lesões agudas completas na medula espinhal torácica, ocorridas 72 horas antes da aplicação da polilaminina. Agora é torcer para que os resultados iniciais já se mostrem ainda mais promissores para a recuperação desses pacientes. No final das contas, a notícia é excelente, mas é preciso cautela, afinal a polilaminina ainda está em estudo, e a gente tem que entender que a ciência leva tempo. Mas uma coisa é certa, já está cravado na história que quando mulheres ocupam a liderança da ciência, o resultado não é só uma descoberta, é uma transformação. Uma transformação que pode mudar o futuro, um futuro que, espero eu, cheio de boas notícias como essa. Comenta aqui e me conta tudo o que você acha sobre essa possível revolução da polilaminina. Ah, e não esquece de deixar o seu like também, beleza? Tchau, tchau, gente, e até a próxima!